E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar hoje o nosso ciclo de aulas, né? Então, como eu falei para vocês no nosso vídeo de introdução, a gente vai ter sempre, né, algumas videoaulas curtas para a gente poder fazer um sobrevoo sobre o conteúdo que vai ser trabalhado naquela semana, tá? A princípio, nessas duas primeiras semanas, a gente vai ter mais de uma videoaula, tá? Para poder trabalhar direitinho os assuntos. E aí depois, dependendo do andamento, né, isso aí vai mudando, tá? De qualquer forma, confira na pasta do Moodle, tá, o cronograma da semana. E lá na pasta do Moodle, eu, logo no na primeira parte, eu tenho um cronograma geral da disciplina, onde você vai poder ver todas as ações que a gente vai tomar durante os 7 ciclos. Tá? Então dê uma olhadinha lá, confira, se organize e bons estudos. Tá? A aula de hoje é uma aula de introdução. Como eu falei para vocês lá no vídeo de introdução também, né, no vídeo introdutório, a gente só teve uma ou duas aulas dependendo da turma. E isso foi lá em março. Então eu posso, de certa forma, subentender de que ficou pouca coisa na cabeça de vocês, né? Nem eu lembro ao certo como foi aquelas aulas. Eu lembro que foi conturbado por causa das questões das cheias e coisa e tal. Lembro que as aulas fluíram muito bem, né? Que houve interesse e coisa e tal. Mas a verdade é de que o conteúdo em si, né? Ele já foi, né? Então a minha ideia é a gente retornar um pouquinho aqui ao assunto, discutir um pouquinho sobre, né, aqueles primeiros assuntos para depois a gente dar andamento, tá, ao nosso conteúdo. Tá? Então, pessoal, de certa forma, o que a gente vai começar falando hoje nessa primeira aula, como está escrito aí em cima, são os tipos de conhecimento. Por quê, professor? Por que a gente vai começar a aula falando sobre tipos de conhecimento? Bem, porque a geografia, tá? Principalmente no primeiro ano, ela é uma geografia mais física, ela é uma geografia mais associada às ciências da natureza. Lembrando sempre que a geografia como ciência, ela é uma ciência humana. Tá? O seu objeto de estudo, e aí é importante a gente sempre lembrar que toda ciência tem um objeto principal de estudo, tá? O objeto de estudo da geografia é o espaço. Tá? Agora, para a gente entender, e não qualquer espaço, não é o espaço sideral, né? Ou o espaço que tem entre você e esse computador ou celular, não. Né? O espaço que a geografia estuda é um espaço específico, é o que a gente chama de espaço geográfico. Tá? Que é aquele espaço em que tem a construção humana, onde o homem, né, desenvolve as suas ações. Tá? E para a gente entender um pouquinho sobre esse espaço geográfico, é importante, num primeiro momento, a gente também entender o espaço natural, a gente entender também como se desenvolve, né, o universo em volta desse ser humano. Tá? Por quê? Porque o ser humano ele é promotor, mas ele também é produto da interação com o espaço. Tá? Então, a nível escolar, a nível, né, de ensino médio, a geografia ela segue essa lógica. Então, no primeiro momento, a gente fala um pouquinho sobre o espaço natural, né? E aí, nesse momento, a geografia fica muito próxima das ciências da natureza. Né? E aí no segundo e no terceiro ano a gente já vai mais para o espaço geográfico, para a ação humana, para as características da ocupação do homem nesse espaço. Tá? Então é importante sempre a gente voltar um pouquinho e falar sobre o conhecimento em si. Tá? Por quê? Porque muito do que a gente vai falar aqui nessas primeiras videoaulas, elas são um conhecimento fundamentado principalmente na ciência, tá? E de vez em quando esse conhecimento científico ele esbarra com outras formas de conhecimento. Então aqui o meu intuito não é fazer uma campanha pró-ciência nem nada. Tá? É esclarecer que existem formas de conhecimento e que essas formas de conhecimento muitas das vezes se complementam, mas algumas vezes elas, né, não conversam entre si.
Tá? Então a gente vai discutir um pouquinho sobre essas formas de conhecimento e aí a gente vai depois, né, falar um pouquinho mais especificamente sobre a ciência em si, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre a ciência, tá? Não sobre a ciência, desculpa, mas o que a gente tem que entender sobre o conhecimento é de que o ser humano, tá? O conhecimento, ele é uma das, como que eu posso dizer? Ele é uma das principais características do ser humano, tá? Outros animais possuem níveis de consciência, né? Isso muito se discute. Quais são os níveis de consciência dos animais, né? Alguns até são autocientes, né? Já se sabe que golfinhos, alguns primatas como chimpanzé, eles são autocientes, eles sabem da presença deles no espaço, eles têm noção do eu, tá? Agora, o ser humano, como espécime, ele é a única criatura que desenvolveu um conhecimento a um nível muito maior, tá? E esse conhecimento, ele está diretamente ligado, tá, à percepção do ser humano em relação ao espaço que vive, tá? Aliás, isso é muito importante, tá? Os animais, eles têm essa característica, a percepção espacial. É o que faz com que eles consigam obter alimentos, é o que faz eles fugirem de predadores. Tá? E quanto maior é a percepção do animal sobre o ambiente em que ele vive, maior são as chances dele ter sucesso, né? De obter alimentos e de não virar comida de ninguém. Né? Então o ser humano ele evoluiu como espécime para um nível de percepção espacial muito grande. Tá? Aliás, o nosso cérebro, que é de longe o mais desenvolvido em todo o reino animal, que possui um córtex, né, muito grande, isso favoreceu o ser humano como espécie, né, como animal, a prevalecer sobre o ambiente. Porque se a gente parar para pensar direitinho, o ser humano ele não é nem de longe o animal mais forte, né? Um chimpanzé doente, ele é mais forte do que a gente, tá? Ele também, o ser humano não é o animal mais rápido, tá? Um poodle corre mais que a gente, tá? E a gente não tem a melhor visão, a gente não tem a melhor audição, tá? Se você comparar o ser humano ao resto do reino animal, nós somos uma criatura muito frágil, a gente não tem uma pelagem, né, que nos proteja contra o frio, ou seja, é só imaginar, solta uma pessoa no meio de uma floresta e vê o quanto tempo ela dura, tá? Então, o que fez essa criatura que é, de certa forma, muito frágil, prevalecer, dominar o ambiente, se espalhar pelo mundo e, principalmente, né, dominar todos os outros animais? Bem, foi a nossa capacidade de produzir conhecimento. Então, de certa forma, o homem, o ser humano, evoluiu. Esse cérebro, né, mais evoluído fez com que ele tivesse uma percepção sobre o espaço, uma percepção sobre o mundo superior ao dos outros animais. Um aspecto muito interessante sobre isso, né, que é único do ser humano, é o descolamento do tempo presente. Tá? Ou seja, se uma das coisas que um córtex desenvolvido trouxe de presente para o ser humano foi a possibilidade de ele não estar preso no agora. Né? Como assim não estar preso no agora? Vejam vocês, um homem, um ser humano, um homem das cavernas, ele podia planejar uma armadilha. Né? Ou seja, de certa forma, ele estava projetando o futuro. Tá? Então ele podia preparar uma armadilha porque ele sabia que existia uma possibilidade de, num ponto futuro, um animal passar por ali, né, e cair naquela armadilha. Isso é uma coisa única do ser humano. Outra coisa também que é muito do ser humano, é específico do ser humano, é aprender com o passado. Ou seja, se ele pisa em um lugar que machuca o pé dele,
ele sabe que aquele lugar ali não é um lugar legal dele pisar. Então ele evita, ele aprendeu com o erro dele. Então ele também está conectado com o passado. Tá? Isso, né? Essa possibilidade de projetar o futuro e de aprender com o passado, associado a um desenvolvimento da fala muito avançado. Isso fez com que o ser humano pudesse prevalecer mesmo não sendo uma criatura, né, forte, rápida, nem nada disso. Tá? O desenvolvimento de ferramentas, aprender a desenvolver ferramentas, né, utilizar as habilidades que um cérebro desenvolvido, né, tornam, né, possível a habilidade fina de você construir lanças e coisa e tal, é outra coisa que também potencializou demais a produção, a formação, né, do ser humano num ambiente inóspito. Tá? Estão acompanhando comigo? Então, o ser humano é uma criatura que é única, principalmente por ser capaz de produzir conhecimento. Então, se a gente, essa palavra, a natureza humana, que eu coloquei aqui no título do slide, ela é uma palavra meio ruim, né? Porque principalmente quando a gente está falando sobre a modernidade, quando a gente está falando sobre tempos modernos, né? Falar de natureza humana é uma coisa complicada. Por quê? Porque nós somos uma criatura social. Hoje a sociedade é muito dinâmica, né? Muito avançada, e nós estamos cada vez menos agarrados aos nossos instintos, aquilo que nos fez prevalecer como criatura lá no tempo das cavernas. Tá? Então, hoje em dia, justificar algo como isso é da natureza do homem, isso é da natureza da mulher, não é uma coisa correta. Mas o que eu estou falando aqui é exatamente do tempo primitivo. Eu estou realmente falando sobre a pré-história, 10, 15, 20, 30 mil anos atrás, quando o ser humano realmente, né, estava se adaptando ao ambiente, né, e ele utilizava-se da sua natureza, dos seus instintos e principalmente de uma coisa única, que é a produção de conhecimento, para prevalecer como uma criatura, para prevalecer como espécie. Tudo bem, gente? Agora, essa coisa é fantástica, né? Porque produzir conhecimento é uma coisa que nos deu muita vantagem. Está aí, a gente prevaleceu, somos a criatura que mais se difundiu no mundo, dominamos a natureza, mas ela também trouxe algumas consequências ruins para o ser humano. Essa própria questão de a gente não estar preso no agora, da gente ser capaz de produzir, de projetar o futuro e também de lembrar e aprender do passado, isso também é um dos fatores que nos trazem algumas angústias. Tá? Afinal de contas, esse cérebro desenvolvido, essa criatura que produziu conhecimento, ela também é a única do reino animal que é capaz de entender que vai morrer um dia. Né, de entender sobre a sua finitude. E outra coisa, ao ter um cérebro muito adaptado a reconhecer padrões na natureza, ele começa a observar, né, padrões que ele não entende. Ele começa a observar coisas na natureza que não fazem sentido para ele. Né? Então, toda essas questões geram uma angústia para esse ser humano primitivo, né, que vão levar a tentar responder essas dúvidas, tentar, né, entender o seu papel no mundo natural. Tá? Então a gente pode dizer que esse cérebro desenvolvido, né, e esse conhecimento, ele acaba, de certa forma, retroalimentando o sistema. Porque quanto mais inteligente e quanto mais perceptivos do mundo em que vivemos, mais dúvidas nós temos na nossa cabeça e mais a gente quer entender. E aí então o que acontece? Mais conhecimento é necessário ser produzido para a gente conseguir encontrar mais paz mesmo, né, para o nosso espírito. Tá? Então, de certa forma, o ser humano, em algum momento da evolução, ele atingiu um ponto onde a produção de conhecimento, além de ser uma característica única dele, era uma coisa que ele sentia necessidade, né, de obter, né, cada vez mais.
Tudo bem, gente? Então, essa essa construção do conhecimento ao longo da história é o que a gente vai falar hoje. Tudo bem? Então vamos lá. É, a gente pode dividir o conhecimento humano, né, em tipos, tá? Ou seja, de certa forma, o conhecimento é algo inerente do ser humano e estamos produzindo conhecimento a todo momento. Isso tem que ficar claro para vocês. Agora, nem todo tipo de conhecimento é igual. E mais, ao longo da história, o ser humano vai desenvolvendo novas formas de conhecer, novas formas de entender o mundo. Tá? Então, o que a gente vai passear agora é um pouquinho sobre essas formas de conhecimento. Num primeiro momento, lá na pré-história, o conhecimento popular, empírico, aquele conhecimento de você ver as coisas, testar, experimentar e depois falar para outra pessoa, essa é a primeira forma de conhecimento que o ser humano desenvolve. Tá? Lembrando sempre que esse saber popular, esse senso comum, ele é importante até os dias de hoje. Tá? Mas o que é esse saber popular? Bem, esse saber popular é esse conhecimento que a gente tem no cotidiano. É o conhecimento que a gente vai adquirindo com as relações com o espaço, com as relações com o mundo que a gente vive. Né? E, de certa forma, a gente tende a reproduzir esse senso comum, a gente tende, porque algumas coisas fazem sentido. Ao experimentar, por exemplo, um chá de boldo, né? Quando você está passando, sei lá, por uma dor de barriga e depois a dor de barriga melhorar, você cria ali na tua cabeça uma associação. Pô, eu tomei esse chá de boldo aqui, minha barriga melhorou, né? Então essa associação direta, empírica, é uma das bases do conhecimento popular, tá? Agora, a barriga melhorou por causa do chá de boldo? Ou ela já iria melhorar sozinha? Bem, isso não é uma competência do saber popular, tá? O que você sabe é de que você teve ali de forma empírica uma sensação de que eu tomei um chá de boldo e melhorei. Então, o saber popular, ele não pode ser tido como um saber totalmente confiável. Por quê? Porque ele se baseia em uma premissa que é muito complicada, né? Que de certa forma, não comprova a eficácia daquele saber ou, né, a verdade daquele conhecimento. Tá? Outra questão que é bem específica do saber popular é a forma de propagação desse saber. Né? Normalmente o saber popular é propagado de forma oral, então as pessoas conversam e falam. Né? Então, por exemplo, eu tomei um chá de boldo aqui e eu melhorei, e aí eu vou falar para o fulano, poxa, olha só, chá de boldo é muito bom para dor de barriga. Tá? Esse é um ponto também muito complicado do saber popular, porque quem já brincou, né, daquela brincadeira de telefone sem fio, em que você fala uma frase para uma pessoa e a pessoa tem que ir passando para outras, e lá no final, né, a frase tem que ser dita por uma outra pessoa, você já percebeu, né, de que ao longo de você ir conversando um assunto entre pessoas, esse assunto vai mudando, né? É da natureza. Você fala uma coisa e a pessoa, de certa forma, ouve o que quer. Né? Então, o saber popular ele muda muito com o tempo. Por quê? Por ter essa tradição oral, essa tradição de passagem oral, ela muitas das vezes acaba, né, sendo modificada. É por isso, por exemplo, e aí voltando ao exemplo do chá de boldo, né, se você for perguntando pelas pessoas, você vai ver que cada um vai falar que é bom para uma coisa. Um vai falar que é bom para o fígado, outro vai falar que é bom para o estômago, outro vai falar que é, né, bom para a gripe, né? Tá? E também do saber popular a gente vê várias crendices, a gente vê várias crendices sem fundamento, né, técnico nenhum. Tá? Coloquei aqui, por exemplo, um espelho e um trovão. Talvez se você pegar as pessoas mais antigas, você vai ver com sua avó, as pessoas que não gostam, que tampam os espelhos durante uma tempestade, porque diz que espelho chama, né, o trovão. Então, o saber popular ele mistura várias crendices, mitos, né, e acabam, né, sendo uma sopa
de informação, né, que é muito interessante, que faz parte da formação das pessoas, né, mas que como base de conhecimento ele tem algumas fragilidades. Tá? Para vocês verem a importância do saber popular, muitas das vezes pesquisadores, biólogos, quando vão na floresta, vão pesquisar alguma planta, alguma substância, eles primeiro consultam os povos nativos daquela região, perguntam o que você passa quando você se machuca, né? Os índios, por exemplo, têm um conhecimento de ervas muito tradicional e muitas das vezes o que esses pesquisadores fazem? Eles vão primeiro ali no conhecimento popular daquela região, aquela planta ali é muito boa para não sei o quê. E eles começam a fazer toda uma pesquisa mais metodológica, que a gente vai ver mais para frente, que é a característica do saber científico. Tudo bem, gente? Então vamos continuar. Tá? Agora que a gente já entendeu que o conhecimento humano ele é um conhecimento, né, que se divide, que é da natureza humana, mas que ele tem tipos, e que a gente já viu o primeiro tipo de conhecimento, a gente vai ver um outro agora muito importante, né, que é o saber filosófico. Tá? É interessante porque o saber filosófico ele foi a primeira tentativa do ser humano de explicar as coisas fugindo das crenças, fugindo do saber popular ou do saber religioso. Né? Por quê? Aquelas angústias que o ser humano sempre teve, aquelas angústias de ver uma chuva e não entender como que aquela chuva acontece, de ouvir um trovão e não saber por que, né, que aquilo ali ocorre, né? Isso sempre foi explicado na antiguidade ou pela via do saber popular ou pela via das crenças. Né? Então, historicamente falando, as religiões, e aí o que a gente chama hoje, por exemplo, de mitologia grega, mitologia nórdica, é sempre bom lembrar que era a religião daquela época, era a religião que aquelas pessoas acreditavam. Então, os deuses gregos, por exemplo, eles eram os deuses cultuados, né? Era uma religião que o povo cultuava e que tentava, através daquele conhecimento, explicar o mundo em que aquelas pessoas viviam. Né? Inclusive, se você pega lá e lê a Teogonia de Osídio, né? Se você pega os textos, né, de Homero, se você pega aqueles antigos textos, né, gregos, você começa a perceber o quê? Que muitos daqueles escritos que continham mitos, que continham, né, passagens mitológicas, elas eram formas de tentar explicar o mundo que aquelas pessoas viviam. Tá? Tentar entender da onde o mundo veio, para onde ele vai, qual é o sentido da vida, por que elas estão ali. Tá? Agora, na Grécia de mais ou menos 2.400 anos atrás, você vai ter o surgimento de uma nova forma de pensamento, tá? Que é o pensamento filosófico. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas o que eu posso dizer para vocês é que, diferentemente do mito, né, diferentemente do saber popular, o conhecimento filosófico ele vai buscar responder às questões através da razão, ou seja, através do raciocínio lógico. Tá? A gente tem ali uma introdução inicial da matemática também, mas basicamente é através da razão que ele tenta explicar as situações. O conhecimento filosófico ele é muito bacana, principalmente para responder várias questões sobre estética, questões sobre ética, né? Mas em relação à formação da natureza, do espaço natural, apesar de alguns princípios filosóficos terem até se provado muito próximos da realidade, né, num futuro distante, como por exemplo o átomo, né, é importante a gente entender que ele tinha limites, ou seja, o pensamento através da razão eles têm os limites, que é a razão lógica e também a percepção empírica das pessoas, ou seja, a percepção dos sentidos daquela pessoa, tá? Mesmo que dentro da filosofia você tenha ali uma divisão entre os idealistas, entre os materialistas, né? Em que também se discute muito quais são os limites do conhecimento. Né? Então, inclusive é ali na filosofia que você tem a epistemologia, que é exatamente até onde o conhecimento pode chegar, até onde a gente pode realmente entender o mundo através do conhecimento e da razão.
tá? Mas então fica aqui um ponto muito importante, que a primeira tentativa de explicar o mundo, de explicar as questões e as angústias do ser humano, sem ser através do saber popular e através do mito ou da religião, foi através do conhecimento filosófico, beleza? Agora, a gente pode até mesmo já ir direto para o outro tipo de conhecimento. Ou seja, a gente falou sobre saber popular, né, o conhecimento empírico, o senso comum, a gente falou um pouquinho sobre a filosofia, o conhecimento filosófico, e agora vamos falar um pouquinho sobre o saber religioso. Bem, lembra quando eu falei para vocês sobre a questão, né, da morte, da onde nós estamos, por que estamos aqui, para onde vamos? São perguntas fundamentais do ser humano que são muito difíceis de serem respondidas, né? Então, de certa forma, o Homo sapiens, o ser humano como espécie, ele vai desenvolver, além né, do conhecimento popular e do conhecimento filosófico, a gente vai ver também, isso até antes do conhecimento filosófico, ele vai desenvolver um conhecimento religioso, uma tentativa transcendental de explicar a sua existência. Então, o saber religioso ele é muito, muito diferente, dependendo da onde você está olhando, né? Então, vocês podem ver aqui no slide algumas figuras, como por exemplo Deus Brahma, né? Que é um deus do hindu. Você tem, né, Alá, que é o deus dos islâmicos, tá? Você tem várias religiões animalistas, ou seja, politeístas, que acreditam em imensos números de deuses, tá? Agora, o que a gente pode entender é de que, invariavelmente, todos os tipos de saber religioso, eles têm um padrão, eles têm algo que os une, que é basicamente a fé. Ou seja, a crença em algo, tá? Crer em algo que você não consegue ver, imaterial, tá? Então, o saber religioso, ele tem essa característica, a fé como base, né? E de uma forma geral, uma explicação metafísica, uma explicação que não é material para as questões mais importantes, né? Ou pelas principais questões que angustiam o ser humano, principalmente o sentido da vida, o porquê que estamos aqui, né? E também o que acontece depois que a gente morre, né? Aliás, essa finitude, essa sabedoria da finitude, que é algo específico do ser humano, de uma mente que não está presa no tempo. Ninguém vê um cachorro perdendo uma noite de sono porque, vou morrer, meu Deus. Não, né? Agora, o ser humano ele tem essa angústia né, carrega com ele o tempo todo. Então, de certa forma, a religião ela vem preencher esse espaço, né, confortar essas angústias, né, explicar essas questões. É um conhecimento muito, muito primitivo, ou seja, desde os primórdios da civilização, a gente vai ter registros, inclusive de espécies de antepassados do ser humano. Ou seja, nem a religião nem é uma invenção do Homo sapiens, né? Já existem registros de hominídeos, né, que faziam cultos de enterro, de sepultamento, o que indica o quê? Que eles tinham algum tipo de conhecimento religioso, algum tipo de crença primitiva também, tá? Beleza? Então, as religiões elas são diversas, tá? No mundo a gente tem várias. Aqui nesse mapa aqui vocês podem ver algumas das principais religiões do mundo, tá? Se vocês olharem aqui, né, em verde, nós temos nós temos, né, a religião islâmica, tá? Em violeta aqui nós temos o cristianismo, tá? Aí aqui a gente tem o hindu, religiões, né, shintoístas, budistas, né, que são religiões asiáticas, tá? Então, de certa forma, existem um número, né, religiões mais primitivas, como aqui em rosa, tá? Então, nós temos inúmeros tipos de religiões pelo mundo. Tá? Algumas são politeístas, outras ainda estão muito ligadas à questão da natureza, né? Mas, basicamente, as maiores religiões do mundo, principalmente o cristianismo e o islamismo,
são religiões monoteístas, ou seja, acreditam em um único Deus superior. Não cabe a gente aqui hoje falar sobre a história dessas religiões, tá? Na verdade, isso a gente até fala um pouquinho mais para frente, quando a gente tiver um pouco mais de tempo, a gente pode discutir um pouquinho sobre elas. Mas o que eu posso dizer para vocês aqui, basicamente, é de que essas religiões, elas têm, né, uma base comum. Todas as religiões monoteístas do mundo hoje, principalmente o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, têm uma base comum, ou seja, elas se originaram mais ou menos no mesmo lugar, e inclusive possuem crenças, né, comuns, figuras religiosas comuns, né? Se vocês pegarem, por exemplo, o judaísmo, o judaísmo é a primeira religião monoteísta que vai prevalecer no mundo, né? O judaísmo ele está muito entranhado no nosso cristianismo, né? Vale lembrar que o Torá, o livro sagrado dos judeus, ele é a base do nosso Velho Testamento. Então, várias figuras, Maomé não, desculpa, Moisés, Adão e Eva, né, Davi, essas figuras bíblicas do Velho Testamento, elas estão todas lá no Torá, elas estão na base da história do judaísmo. Tá? Sempre lembrando que o Cristo, né, Jesus Cristo, ele era um judeu, ele pregou para os judeus, né? E o cristianismo vai surgir como religião 3 séculos depois da morte de Cristo. Inclusive, nos primeiros séculos, os cristãos eram vistos como uma parte ou um braço do judaísmo, né? Agora, o islamismo, que vocês podem ver aqui, né, numa figura aqui, a Meca, que é um templo sagrado dos muçulmanos, tá? O islamismo ele também nasce, né, da fusão de alguns conhecimentos, de alguns cultos, de alguns partes do Torá, de algumas partes da Bíblia cristã, né? Mas principalmente é através do Alcorão escrito por Maomé, melhor falar Mohammed, né? Maomé é uma versão que os muçulmanos não gostam muito, né? Então, assim, Mohammed ele vai escrever o Torá, não, desculpa, não, o Alcorão muito pautado no que ele leu lá do Torá, muito pautado também na Bíblia, né, no Novo Testamento, tanto que você vai ter várias passagens dos 2 livros também no Alcorão, né? Só a título de curiosidade, Cristo é cultuado como um dos mensageiros no Islã. Né? Ou seja, você tem 5 grandes mensageiros, né, que Deus encaminhou para a terra. E o maior de todos, para os islâmicos, é o Maomé, né? Lógico, o fundador da religião. Mas Cristo também está, se eu não me engano, né? Moisés também é uma dessas figuras. Então, assim, você tem várias figuras, né, que vão passando ao longo da história, que eles cultuam como pessoas que vão trazer, né, a palavra de Deus para a humanidade. Tá? Basicamente, o islamismo ele é concentrado aqui, ó, no norte da África, na Península Arábica, né, e em algumas regiões da Ásia Central aqui. Tá? Você também tem a Indonésia como um importante país muçulmano. Tá? Hoje a África é uma zona de conflito entre religiões, tá? Principalmente o cristianismo e o islamismo, tá? Mas também existem muitas religiões nativas daqui que estão sendo suplantadas, né? Ou seja, de certa forma, não é o caso de hoje, né? Mas a gente pode ver, quando a gente estuda a história das religiões, que elas são, né, uma forma de prevalecer ideias, né? Uma ideia que se prevalece. Então, muitas das vezes, ao prevalecer, ela usa 2 caminhos, ou o convencimento, ou algumas das vezes a força. Isso não é uma característica só do islamismo. Todas as religiões, né, principalmente as religiões monoteístas, elas têm essa característica de prevalecer
né, sobre as outras, de se impor sobre as outras. As religiões politeístas, por exemplo, na antiguidade, elas conseguiam coexistir melhor, até porque era lógico, né? Se eu cultuo aqui vários deuses, ali na outra cidade-estado ali eles cultuam outros deuses. Qual é o problema, né? Existem vários deuses, eles podem ter os deuses deles, nós podemos ter os nossos deuses, né? Agora, a própria ideia de um único Deus superior, né, que é onipresente, onipotente, ele suplanta a possibilidade de você ter outros deuses. Né? Então ele vai se impor sobre as outras religiões, né? Ora pela palavra, ora pela força também. Então isso está lá na história das religiões. Tá? Hoje o islamismo foi assim, o cristianismo foi assim, tá? E por aí vai. Bem, para fechar aqui, vocês podem ver o cristianismo, só a título de curiosidade, né? O cristianismo é a religião mais praticada do mundo, mas mesmo assim, menos de 32% da humanidade é cristã. Né? Então é interessante a gente parar para pensar como a gente vive num país católico, né, cristão, porque também tem muitos evangélicos, e a gente conhece basicamente só pessoas católicas ou evangélicas, só cristãos, né? Fica parecendo que o mundo todo é cristão. Né? Mas quando a gente para analisar a população do mundo e coisa e tal, a gente vê que na verdade 1/3 apenas da população da Terra é cristã, né? Cabendo a outras partes significativas da população do mundo, né, outras religiões. E aí você vê, por exemplo, aqui, né, o islamismo é monoteísta, mas o budismo, o hindu, né, o sikhismo são religiões politeístas, ou seja, acreditam em inúmeras divindades. Né? Então a gente tem aí uma parcela significativa da população da Terra, né, que pratica outras crenças. Agora, o que todo saber religioso tem em comum? A fé, a crença, né, numa entidade ou numa presença, numa explicação que vai além da realidade material. Tudo bem? Beleza. Seguindo aqui, né, o mapa do pessoal, o mapa, voltando aqui, o mapa dos países, né, cristãos. Vocês podem ver, né, que é uma parcela considerável dos países do mundo. Aí o pessoal pode dizer, pô, mas tem tanto país aqui, por que só 1/3 da população é cristã? Apesar de ser a religião, de longe, a religião mais difundida do mundo, né, vale lembrar que é na Ásia onde a gente tem as maiores densidades populacionais. Tá? Então, por exemplo, o hindu, né, 15% da população do mundo é hindu. Ué, se você olha lá, 15% da população do mundo é indiano. Né? Então é uma religião que está especificamente no subcontinente indiano, tá? Mas que pela quantidade de pessoas, pelo número da população daquela região, né, a gente vai ter uma considerável parcela da população mundial, né, desenvolvendo o hindu. Tudo bem? Agora a gente chega a uma outra forma de conhecimento. Então a gente falou até agora sobre o saber popular, falamos um pouquinho sobre a filosofia e falamos um pouquinho sobre o saber religioso. Né? O saber popular pautado no empirismo, no contato com o mundo, preso aos sentidos. O saber filosófico, né? Um saber que busca através da razão o entendimento do mundo. Né? O saber religioso, que através da fé e da crença, né? Ele tenta responder às questões. Vejam vocês, todos os tipos de conhecimento tentando responder às questões do universo, questões do mundo, né? As nossas angústias, e a gente chega ao último tipo e à última forma de conhecimento. E eu não coloquei por último aqui porque ele é melhor, eu coloquei porque ele foi o último a ser produzido mesmo. O conhecimento científico ele é muito recente na história da humanidade. Tá? Então a gente pode colocar ali mais ou menos no século XVI, XV, XVI, né? Final ali da Idade Média, início da Idade Moderna, é de que a gente vai começar a ter uma esquematização do que seria depois o conhecimento científico. Né? Então a gente tem ali figuras muito importantes na criação desse processo, como por exemplo o Galileu Galilei, que vai, né, num primeiro momento, construir a ideia de um pensamento metodológico. E aí, pessoal, esse é o ponto-chave
tá, do conhecimento científico. Qual é a diferença do conhecimento científico para todas as outras formas de conhecimento? Ele é um conhecimento metodológico, ele segue uma receitinha de bolo, e para que você defina aquilo como conhecimento científico, esse conhecimento tem que passar por essa receitinha de bolo, tá? Então, o conhecimento científico é um conhecimento em que você tem a produção de uma hipótese, você usa muitas das vezes o seu sentido, você usa muitas das vezes o empirismo, usa muitas das vezes, né, a razão também, tá? Agora, acima de tudo, o que define os conhecimentos científicos como conhecimento científico é a capacidade de você testar essa hipótese, é capaz de você experimentar, né, o seu pensamento, a sua razão. Então, ao contrário da filosofia, que fica restrito à razão, né, o conhecimento científico ele tem, de alguma forma, né, que fazer uma testagem daquele conhecimento. Você tem que experimentar aquele conhecimento. E você utiliza-se muito da matemática para isso e também dos experimentos científicos para isso. Tá? Então, a ciência, aí é interessante que a pessoa fala, então, professor, a ciência é o conhecimento que busca a verdade, é o único que realmente traz a verdade, né? Esse conceito de verdade é muito complicado, gente, tá? Ele é muito complicado, porque se você, por exemplo, é uma pessoa que acredita em Adão e Eva, né? E você crê com todas as suas forças que Adão e Eva existiu, que o mundo foi criado em 7 dias, né? Que a Terra tem mais ou menos uns 5.000 anos de idade, né? Bem, isso é a sua verdade, né? É a sua crença e ninguém vai mudar isso. Tá? Agora, a ciência ela não pode trabalhar com essa ideia, por quê? Porque você não pode testar essa ideia, você não consegue provar isso. Tá? Então, de certa forma, a ciência ela vai trabalhar de outras formas. Ela vai trabalhar através de modelos de realidade. Tá? Então, o que a gente vai ver nas próximas aulas é um pouco disso. O modelo de realidade, como a ciência vê a realidade. Tá? Eu costumo dizer que a ciência trabalha muito parecido, principalmente quando a gente está falando sobre grandes teorias, quando a gente está falando sobre grandes modelos de realidade, e aí é que é importante a gente entender o seguinte, não existe aquele negócio de, é teoria, não foi provado ainda, é lei, então isso aqui, né, é fato. Gente, isso não procede, tá? Isso não procede. Essa teoria e lei não é uma regra. Tanto é verdade que a gente tem algumas teorias que são fatos científicos, ou seja, já foram mais do que comprovados em experimento e inclusive pautam a ciência, a ciência como um todo. É o caso, por exemplo, da teoria da evolução. Hoje, a biologia moderna ela é toda fundamentada na evolução. Tá? E a evolução já foi testada, comprovada, observada em várias formas, em vários momentos. A própria questão do coronavírus. O coronavírus, ele é hoje, o Covid-19 é uma evolução, uma mutação do antigo coronavírus que já existia por aí. Né? Então, de certa forma, a gente vê a todo momento as criaturas evoluindo. Então, a teoria da evolução é um fato científico. Tá? E por outro lado, por exemplo, a lei da gravidade proposta por Newton, ela já foi totalmente desconstruída. Né? Os cálculos ainda funcionam bem, os cálculos ainda são usados até hoje, né, para você poder projetar órbitas de satélites e coisa e tal, mas a visão de Newton para a gravidade, ela já foi toda destruída, toda desconstruída, né, principalmente pela teoria da relatividade, né, de Einstein. Então, não funciona assim. Teoria, lei, não, isso aí não existe. Tá? O que é fato aqui é o seguinte, que a ciência ela vai trabalhar sempre com modelos de realidade. Uma proposta, e aí depois ela vai tentando, né, encaixar nessa proposta, nesse modelo, né, experimentos que comprovem esse modelo. Então, a cada novo experimento,
a cada nova pecinha que você encontra naquele modelo proposto, né, você vai encaixando. Às vezes chega um momento que você nem precisa ter todas as pecinhas encaixadas, tá? Que você já consegue olhar o quebra-cabeça e você já consegue ver, né, o que a figura quer te dizer. Então, por exemplo, a gente vai falar na próxima aula o Big Bang. O Big Bang é um modelo de realidade, é uma forma de ver o mundo e como o universo foi criado. A gente tem todas as peças encaixadas nesse modelo? Não, não temos. Mas a quantidade de peças que já foram encaixadas através de observação, de experimento, já consegue nos fazer ver bem a figura de como surgiu o universo. E quando um modelo realmente se torna, né, fato na ciência, o super, né, aceito na comunidade científica, é quando, além dele, né, passar nos testes, nas provas, ele também começa a antecipar coisas, né? Então você começa a ver, por exemplo, uma figura, é como se você pudesse dizer, eu sei exatamente como é a pecinha que encaixa aqui. E aí daqui a pouco você olha lá, você faz o experimento e você encontra a pecinha, né? Quando o modelo de realidade ele chega a esse nível de previsão, aí esse modelo vai se tornar, né, muito fundamentado. Tá? Eu gosto aqui sempre de usar como exemplo a questão de como a ciência funciona, é o átomo. Se vocês já estudaram o átomo, vocês devem ter visto que ele mudou ao longo da história, né? Você começa lá com Demócrito, depois passa por Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, né? Aí o cara diz assim, pô, mas o átomo mudou ao longo do tempo? Não, o átomo é a mesma coisa. Só que como a gente nunca viu um átomo, né? E o átomo é uma coisa tão pequena que não é possível você enxergar um átomo, tá? O modelo de átomo ele sempre foi sendo proposto, né? E a partir do momento que experimentos iam destruindo esse modelo ou novos experimentos iam descobrindo novas coisas, esse modelo tinha que ser modificado, ele tinha que ser alterado para se encaixar, tá, na realidade que a gente estava vendo. Então, por exemplo, hoje o átomo ele é uma questão estatística, ou seja, a matemática que comprova o átomo ela é muito complexa. E, acima de tudo, é através dos experimentos e da observação que a gente vê de outras coisas é que faz com que a gente tenha muita convicção de que o átomo é do jeito, do modelo que nós encontramos hoje. Tá? Mas vocês podem ver que ao longo da história esse modelo de átomo foi sempre, né, sendo alterado, tá? Por causa do que? Dos experimentos e das observações que eram sendo vistas e que aquele antigo modelo não conseguia explicar. É como, por exemplo, o modelo de Dalton, né? O modelo sólido e coisa e tal. E aí quando você começa a dizer assim, pô, peraí, mas eu consigo ver aqui que o átomo tem energia dentro dele e são energias contrárias. Então a ideia de um átomo sólido já não era possível. Aí então vem Thomson e faz o quê? Ah, não, então o átomo deve ter partículas dentro dele que tem cargas opostas, né? Então ele chama uma partícula de carga negativa, outra de positiva. Depois vai percebendo através de experimentos, né, que ele não é um objeto sólido. Ao bombardear folhas de ouro, né, com radiação, você começa a perceber que parte dessa radiação ultrapassa aquela folha de ouro. Então, aquela ideia de um átomo como uma figura sólida, ela é desconstruída. E aí então vem, né, Rutherford propõe outro modelo. E assim vai, gente, né, construindo modelos. Então, tanto o átomo quanto, por exemplo, hoje o Big Bang são modelos de realidade construídos através do método científico, tá? Então, pessoal, rapidinho, vamos ver um videozinho aqui. Eu recomendo que, se vocês tiverem tempo, assistam. Tem um programa bem antigo que é O Incrível Mundo de Bikman, né? Ele tem todos os episódios no YouTube. É muito bacana e ele foi uma das formas, quando eu era bem criança, né? Então você vê como que é antigo, né? Século XVII isso. Então, foi um dos programas que me fez gostar muito da ciência. Tá? Então vamos acompanhar aqui
um pouquinho, um trechinho desse programa explicando sobre o método científico. Diz ele, querido Bickman, como é que os cientistas sacam as coisas? Uma pergunta clássica, Paulo. Aliás, todos vocês, as perguntas de vocês têm sido ótimas. Continuem assim, tá? E não se esqueçam do lápis, porque já já terão que tomar nota de algumas instruções. Quanto à pergunta de Paulo Curioso, os cientistas têm vários modos de descobrir coisas. Às vezes é por acaso. Foi assim, aliás, que a penicilina foi descoberta. Mas às vezes há métodos da nossa loucura. Esse método é o método científico. Lester, vou precisar da sua ajuda para explicar o que é método científico. Ora, sem problemas. Sou um verdadeiro ator. Um estro! Obrigado. E que tal este? Posso ser um debatedor. Posso representar qualquer coisa. Lester, isso aqui não é casa da mãe Joana, é o mundo de Bickman. E vamos aos fatos. Método científico é o método como os cientistas usam ideias e informações para resolver problemas e responder perguntas. É o método que usamos aqui no mundo de Bickman. Pois muito bem, vamos começar com uma pergunta. Porque é assim que os cientistas trabalham. Rosie, quem quer saber o quê? Certo. César, condutor de usina distante, pergunta. Não. Ele é de usina distante. Então, usina distante pergunta. Querido Bickman, será que a água salgada conduz a eletricidade? Este é o primeiro passo do método científico. Definir um problema ou fazer uma pergunta. A minha pergunta é: será que a água salgada conduz eletricidade? Todos a bordo! Oi! Bem-vindos a bordo de um fio elétrico. Conduzir eletricidade significa permitir que a energia elétrica ande por um trilho, mais ou menos como o meu trem. Como acontece com o meu trem, se o trilho quebrar, a eletricidade não vai adiante e não pode realizar o seu trabalho. Passo seguinte: eletricidade! O segundo passo no método científico é propor uma hipótese. Hipótese é um palpite. Um chute. É, um chute. Vou chutar que a água salgada vai conduzir a eletricidade. O passo seguinte é o teste da minha hipótese. Para testar as hipóteses, usamos as experiências. Uma experiência é o jeito de saber se o chute é certo ou errado. Vamos criar um pouco de eletricidade. Este aparelho é o meu teste condutor de eletricidade marca Bickman. Quando eu toco os dois arames assim, a lâmpada se acende! Muito eletrizante. Sabe, Léo, dá para sentir a eletricidade no ar. Não é no ar, Dan. Você está ligado na tomada. E aí, como eu consegui fazer isso? A lâmpada acendeu porque eu fechei o circuito. Uma volta! Não lhe parece óbvio? É óbvio, mas importante. Porque aprendemos que se houver alguma coisa entre os dois fios e uma lâmpada acesa, esta alguma coisa conduz a eletricidade. Mas só dá certo com alguma coisa certa. Excelente, Rosie. Obrigada. Seu cérebro merece nota 10. Lester, água salgada, por favor. Obrigado. Esta coisa teste condutora é alimentada por 2 pilhas de 6 volts. Assim, eu não corro o risco de tomar um choque quando eu juntar os fios aqui. Só desse jeito é que se pode fazer experiências com água e eletricidade, certo? Certo. Certo. E vamos nós. Ahá! Você conseguiu! Provou que a água salgada conduz a eletricidade! Bom, pode ser que sim, pode ser que não. Pelo resultado do teste, parece que a água salgada é condutora de eletricidade. Mas pode ser só o sal ou pode ser só a água. Acho que é água, porque vivem dizendo por aí que não se deve usar aparelhos elétricos perto da banheira. Uma hipótese muito bem pensada, Rosie. E você, Lester, o que acha? Bem, eu acho que deve ser o sal, porque... Bem, porque eu sou sempre do contra.
Sei. Então primeiro vamos testar o sal. Vamos. Muito bem. Vamos lá. E... Haha! A luz não acendeu. Portanto... Não é o sal. Ai, que droga. Eu odeio errar. Não, Lester. A beleza da coisa está aí. Para o método científico, o erro não é um problema. Por causa desse erro, temos certeza de que não é o sal e conseguimos restringir o número de soluções possíveis. Oh, muito obrigado, Bigman. Já estou me sentindo melhor. Ótimo. Então agora vamos tentar a água. Olhe e chore. Por favor, Ney, me consiga um pouco de água pura. Muito obrigado. Certo? Vamos ver se é água. Ah, vejam, a luz não acendeu. Então também não é a água. Uau! Engula essa se você for capaz. Será que não ouviu? Na ciência, errar é ótimo. Exatamente. Os dois conseguiram ajudar muito errando totalmente. Parabéns. Agora, vamos formular a hipótese de que o meio que conduz eletricidade seja a mistura de água e sal. Vou testar minha hipótese com minha própria água salgada, dissolvendo um pouco de sal na água quente deste jeito. E misturando... Muito bom. Vamos lá. A luz acendeu! Minha hipótese inicial coincide com os resultados da nossa experiência. Daí, podemos tirar uma conclusão. A água salgada é condutora de eletricidade. E se a experiência tivesse provado que a água salgada não é condutora de eletricidade? Bom, se os resultados não confirmam nossa hipótese, temos de trocar de hipótese. Por exemplo, poderemos recomeçar a partir da hipótese de que a água salgada não conduz eletricidade. Mas nesse caso não é preciso trocar de hipótese. Mas se a água não conduz eletricidade, por que não posso secar o cabelo com secador na banheira? Bom, é porque as glândulas de suor que temos por todo o corpo liberam sais. Qualquer água que toque a nossa pele vira água salgada. E a água salgada conduz eletricidade? É chocante, não é? Bem, isso explica o problema do cabelo dele. Assim aprendemos um dos modos pelo qual os cientistas fazem descobertas, usando o método científico. Definem um problema, formulam uma hipótese, testam a hipótese através de uma experiência, chegam a uma conclusão e, quando necessário, formulam outra hipótese. Ou, como se diz nos círculos científicos, bada bing, bada bang, bada... Então, pessoal, a gente pode ver aí que, de uma forma bem resumida, explicou como que é o método científico. É sempre bom lembrar que o método científico, esse aí, pelo menos apresentado no programa, ele é um método muito adequado às ciências da natureza, tá? Que foi sendo desenvolvido lá pelo século XVI, né, XVII, se consolidou ali no século XVIII. Tá? Agora, vale lembrar que esse método, por exemplo, não é muito adequado ou não funciona muito bem para as ciências humanas, por exemplo. Tá? Então, cada tipo de ciência vai ter o seu método específico para a sua realidade. Então, por exemplo, nas ciências humanas, você tem, por exemplo, o método dialético, é um método, né, muito utilizado nas ciências humanas. Então, você vai ter outros métodos mais adequados para o tipo de ciência que você está praticando. Agora, o que tem em comum todo o conhecimento científico? O que tem em comum toda a ciência? O método. Invariavelmente, para você determinar um determinado assunto e dizer isso aqui é um tipo de conhecimento científico, ele vai ter que passar pelo crivo do método, né? E esse crivo do método também vai, de certa forma, corroborar que os pares, ou seja, os outros cientistas, concordem com aqueles resultados, né? No caso, por exemplo, das ciências da natureza, é importante que em qualquer lugar, sobre qualquer condição, você consiga reproduzir os experimentos e chegar aos mesmos resultados, tá? Para você obter um determinado conhecimento científico.
Já na questão das ciências humanas, é como eu falei, como você está tratando de algo muito complexo, como o próprio ser humano, né, aí o método é um pouquinho mais complicado. Mas, acima de tudo, os bons trabalhos das ciências humanas, eles têm um fundamento metodológico muito bem explicado para poder ganhar, inclusive, né, força dentro da comunidade científica. E aí é importante, mas você está falando sobre comunidade científica, o que é isso? Bem, de certa forma, a ciência trabalha, né, como um conhecimento comunitário. Ou seja, os cientistas, eles desenvolvem conhecimento para a validade de outros cientistas. Então, é importante a gente entender que muito dos modelos de ciência, muito dos modelos de realidade que a ciência produz, né, quando eles alcançam um nível de aceitação no meio científico, é quando eles ganham, né, de certa forma, notoriedade e acabam sendo, de certa forma, validados por outros. Mas então quer dizer que nem sempre um modelo de realidade é defendido por todos os cientistas? Não, na verdade, na maioria das vezes, todos os modelos de realidade vão ter outros cientistas questionando, né? Contestando aquele projeto, contestando aquele modelo. Tá? Isso é da ciência, isso é importante para a ciência. Mas vale lembrar que, de uma forma geral, né, quanto mais aceito, quanto mais fundamentado, quanto mais experimentado é um modelo de realidade, mais próximo, né, de você dizer isso aqui é um conhecimento científico, você está. Tá? Um outro excelente exemplo é a questão do aquecimento global, que a gente vai falar mais para frente. Tá? O aquecimento global, ele é um modelo de realidade muito bem experimentado, muito bem fundamentado, em que a maioria da comunidade científica defende, concorda que ele procede, né? Mas você sempre vai encontrar um cientista ou outro, né, que vai estar contestando, vai dizer que não é bem assim, mas aí o que acontece? Depende dele apresentar as provas, dele fundamentar os seus argumentos, né, a sua hipótese, para que ele consiga ganhar a comunidade. E da maioria das vezes isso não procede. A maioria dos cientistas que questionam alguns modelos que estão hoje em dia muito, muito presentes, como o aquecimento global, como a questão, né, do Big Bang, eles não têm os fundamentos, eles não conseguem, né, ter trabalhos que tenham uma relevância a ponto de contestar esses modelos. Tá? Mas pode acontecer assim. Pode acontecer, mas é muito raro na história da ciência. Ou seja, na história da ciência é muito mais fácil a gente observar uma construção gradativa do conhecimento, né? E de vez em quando esse crescimento ele se desvia, muito parecido com uma árvore, né? Do que você do nada você dá uma volta de 180 graus, né? E ir para outra direção totalmente diferente. Isso é muito raro no conhecimento científico, tá? E quando acontece, só mesmo com um fundamento, com um trabalho muito fundamentado mesmo para ele funcionar. Tá? É como a gente vai ver na próxima aula a questão do Big Bang. Tá bom, gente? Para fechar essa aula, qual o tipo de conhecimento é o melhor? Qual tipo de conhecimento é o correto? Bem, eu não gosto de trabalhar com essa ideia. O que a gente tem que entender é o seguinte: aqui na escola, como uma instituição laica, a gente vai estar sempre pautando o quê? O conhecimento científico. O conhecimento científico, a base da escola, tá? Porque o saber popular você vai encontrar pela rua, pelo senso comum, né? E o conhecimento religioso, você tem as instituições que fazem isso, né? Igrejas e coisa e tal, tá? Então aqui a gente está sempre pautando o quê? O conhecimento científico, tá? Agora, eu não gosto da ideia de conhecimento certo, né? Eu gosto da ideia de adequado, né? Ou seja, existem alguns conhecimentos que são mais adequados para determinados momentos. Então, por exemplo, para eu explicar como funciona uma lâmpada ou para explicar se a água salgada conduz eletricidade, o conhecimento científico é muito mais adequado, né, do que o saber popular, ou então, por exemplo, a filosofia, tá, ou a religião. Tá? Agora, por exemplo, estou passando mal e eu só quero, né, alguma coisa para
né, beber aqui e um aconchego. Às vezes o conforto de uma tia, de uma avó, com um chazinho ali, né, é tudo que você precisa para resolver aquele seu dia. Tá? E outra coisa, para questões mais profundas, como a morte, ou o que tem depois da vida, né, por que estamos aqui, hoje o método científico, tal como conhecemos, ele não consegue chegar a conclusões. Tá? E aí, nesse vácuo, tá, a gente pode dizer que o conhecimento religioso preenche muito bem essa carência. Tá? Agora, o que a gente sempre tem que saber é o seguinte: a ciência não pode aceitar como conhecimento as explicações de outros tipos de conhecimento. Não funciona assim. Né? Mesmo que o cientista seja uma pessoa que, assim como todas, né, pautada em vários tipos de conhecimento, muitas das vezes uma pessoa religiosa e coisa e tal, para a ciência você precisa passar pelo método científico para você conseguir definir aquilo como ciência. Tá? Tudo bem? Então é por isso que questões como, por exemplo, o que tem depois da morte, se Deus existe, né, são questões que, pelo menos dentro do método científico, como nós conhecemos hoje em dia, ele ainda não conseguiu ser, né, testado, comprovado, nem nada. Aí entra o quê? Entra o aspecto do ensino religioso. Tá bom, gente? Bem, espero que vocês tenham gostado. Tá? 1 hora de aula é mais ou menos o que a gente está esperando aqui para as nossas videoaulas. Né? Então, nessa primeira semana a gente vai ter 2 videoaulas, na próxima também 2, mas é provável que talvez nas outras semanas a gente tenha apenas uma única hora, um único videoaula. Tá? Bem, essa é a ideia, mas dependendo da situação a gente acaba tendo que mudar aí com o tempo, né? Ou seja, a gente tem um planejamento, mas o andamento da disciplina vai mostrar se é possível ou não. Valeu, gente! Espero que vocês tenham gostado dessa primeira experiência e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!